Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar agora um estudo sobre o regime militar. A gente está entrando, no estudo do capítulo 13 do nosso livro didático, O Brasil da Ditadura Militar. E esse estudo nós vamos dividir em 3 partes para ajudar na compreensão, para não ficar extenso demais. Inclusive eu já vou adiantando que eu tinha pedido a leitura para vocês até a página 226, que engloba o tópico 3, do crescimento econômico, o chamado milagre econômico do período do regime militar. Mas a gente vai ficar com esse tópico para a segunda parte, tá bom? Junto com a luta armada e os movimentos de resistência, principalmente no campo da luta armada e no campo da cultura. Então esses aspectos vão ficar na parte 2, tá? Inicialmente, a gente vai trabalhar os 2 primeiros governos, tá? O do Castelo Branco e o governo Costa e Silva. Na última aula, a gente viu que o regime militar, e aqui eu acho que já cabe um esclarecimento, porque vocês vão ver em muitos lugares a ditadura militar, E eu prefiro o termo regime. Há algum problema nisso? Não há nenhum problema. Mas essa mudança de nomenclatura também denota uma mudança de visão sobre o processo. Uma ditadura, ela necessariamente precisa de um ditador, Então seria o ditador militar. Quem que é esse ditador, E aí a gente se depara com uma questão estranha, Porque a gente teve ditadura no Brasil, republicano? Sim, durante o governo de Vargas, E a partir de 1935, quando ele começa a repressão aos comunistas, E a intentona comunista, lá do Luiz Carlos Prestes, a gente tem ali o início de um governo autoritário que, em 1937, por meio da Carta Magna de 1937, a Constituição chamada de Polaca, que foi outorgada, imposta pelo Getúlio Vargas, ele instaura um Estado Novo. E ali de 1937 a 1945 a gente tem uma ditadura. Agora a gente vai perceber que no regime militar, e aí por que regime? Porque é uma forma de governo, uma organização de governo comandada pelos militares. E aí a gente vai perceber que mesmo dentro das Forças Armadas haviam divisões. Ou melhor, havia divisões. E essas divisões a gente vai chamar aqui de 2 linhas, que se complementam e que têm pontos de contato, mas também têm distâncias. Então, por que falar de regime e não de ditadura? Primeiro porque a gente teve aí durante esse período de 1964 até 1985 o revezamento no poder de 5 presidentes, todos eles militares, todos eles do exército. Durante todo o período, houve uma tentativa de manter a aparência da legalidade e da democracia. Tanto que, durante a maior parte de todo o regime, funcionou o Congresso Nacional. Os deputados e senadores estavam presentes no processo, com poderes reduzidos, como nós vocês já fizeram a leitura inicial, já deu para perceber, mas a existência do poder legislativo e também do poder judiciário, ainda que o poder judiciário não tivesse condições de julgar e analisar os chamados atos institucionais do poder executivo. É uma outra coisa para a gente analisar na aula de hoje. Então a gente teve o revezamento no poder, a gente teve funcionamento das eleições, a gente tinha mais de um partido político, na verdade 2. Então é difícil de você falar que isso era uma ditadura, mas, ao mesmo tempo, difícil dizer que havia liberdade ou democracia. Na verdade, não existia. Era um regime, um governo comandado pelos militares e por eles, com a ajuda dos civis
inclusive o golpe, né, em 1964, a gente nem é correto assim falar em golpe militar. Se a gente quiser ser mais certinho ali, o mais correto é dizer golpe civil-militar, porque civis participaram também da montagem do golpe. Então aí a gente volta, né, na última aula no governo do João Goulart, que tentou promover reformas, que se alinhou às esquerdas, que tentou implementar reforma agrária, reforma tributária, limitar o poder das multinacionais, impedindo que elas remetessem todos os seus lucros às matrizes, evitando assim a evasão de divisas. E por conta disso, num contexto de Guerra Fria, que nós também já abordamos aqui, é que esses civis vão recorrer aos militares, que apoiados na chamada doutrina de segurança nacional, né, nessas ideias da doutrina de segurança nacional, é que os militares vão tomar o poder em 31 de março de 1964, dão um golpe em cima do João Goulart, e o novo regime começa a partir do dia 1º de abril de 1964. Então, voltando à divisão que existia entre os militares, é porque a gente tinha aqueles ligados à Escola Superior de Guerra, que tinham uma visão mais administrativa, a gente chama eles de tecnocratas, né? Que pensavam num processo de que o Brasil deveria passar por uma transformação, uma reforma, evitar o perigo das esquerdas, do comunismo em meio à Guerra Fria, mas a promessa desses castelistas, e aí o nome vem do Marechal Humberto Castelo Branco, né, que era um dos grandes nomes à frente da Escola Superior de Guerra e que acaba se tornando, né, é um dos líderes do movimento 64 e acaba se tornando o primeiro presidente militar. Então, castelistas são esses oficiais ligados à Escola Superior de Guerra e que pensavam numa questão mais breve. Eles pensavam, pelo menos inicialmente, em que o governo militar, esse golpe, ele deveria durar até 66, quando seria o fim do governo do João Goulart, e depois devolver o poder aos civis. Quem estava apoiando isso era a UDN, essa direita que a gente tinha na época no Brasil, e que estava interessada em tomar o poder, e que nas eleições, desde o Dutra, com a saída do Vargas, né, desde o Dutra até então, não tinha conseguido vencer as eleições para presidente. Haja visto que os presidentes Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango, nenhum deles era da UDN. Aliás, com exceção do Jânio, todos os presidentes foram eleitos pela união entre o PSD e o PTB, né, que representavam aí, respectivamente, PTB, a ala trabalhista e as esquerdas, e o PSD, uma classe média, uma centro-direita, às vezes uma centro-esquerda também, mas mais moderada. Então, esses castelistas, eles vão dar o golpe com o apoio da UDN. Então, esse é o principal núcleo duro que a gente chama do golpe, né, que para eles, a UDN, para os membros da UDN, para esses políticos, não importa tanta democracia, né? Não importa tanto os meios, desde que se chegue aos fins. E o fim para a UDN era conquistar o poder. Se deram mal, né? Um dos principais membros dessa coalizão da UDN era o jornalista e político Carlos Lacerda, que a gente falou dele aqui. Agora, os militares também havia um outro grupo, esse que a gente chama de linha dura, que estava mais ligados aos quartéis, né? E que vão pressionar pela continuidade do regime e que vão montar o chamado aparelho repressor. São aqueles extremamente identificados com alinhamento aos Estados Unidos. Isso não quer dizer que os castelistas também não estivessem, mas essa linha dura é aquela responsável pela repressão, pelo endurecimento do regime.
E aí vão se revezar no poder castelistas e linha dura, e nós vamos mostrar isso ao longo das próximas 3 aulas. Bom, assim que o golpe é perpetrado em 31 de abril de 64, logo no dia 9, para dar amparo jurídico, é criado o primeiro ato institucional. Essa é uma criação dos militares, tá? Isso não estava previsto na Constituição, é um ato excepcional que reforçou o poder do presidente, o poder executivo, que permitiu ao presidente cassar mandatos, cassar magistraturas, ou seja, cassar juízes, e que instituiu inicialmente a votação indireta, a votação direta para presidente. Então, logo de cara, ocorre a criação desse primeiro ato institucional, e o Brasil, nesse momento, nessa passagem, ele fica uns dias sem ter presidente. Tá? A gente vai ter, na verdade, um comando, e aí logo os militares vão dar para o golpe o nome de Revolução, é o Comando Supremo da Revolução. E é ele que cria esse artifício do ato institucional para poder reforçar o poder do presidente, para cassar os mandatos de todos aqueles que estavam na oposição, principalmente aí PSD e PTB, né, e alguns outros partidos menores de oposição. Suspendeu a imunidade parlamentar, quer dizer que os deputados podiam ser presos, e muitos foram, deputados e senadores, muitos foram presos. E muitos militares que eram contra o golpe foram reformados, né? Reforma é o termo que a gente dá para quando o militar aposenta. Então, muitos foram aposentados obrigatoriamente, compulsoriamente, mandados para a reforma, tirados dos quadros do exército. Isso para afastar, né, o perigo de uma reação. E aí, o Congresso, o que sobrou dos deputados e senadores, né, se reuniram e elegeram o primeiro presidente indiretamente, né? E aí, logo no início de abril, o Marechal Humberto Castelo Branco, é esse aqui do meio da foto, tá bom? Ele se torna presidente da República. Então, como eu havia dito, era para ser um mandato em caráter provisório, né? A ideia o argumento era salvaguardar, né? Quer dizer, significa que salvar mesmo, garantir que a democracia prosperasse, que a democracia pudesse viver no Brasil, se é que a gente não experimentou exatamente o contrário, né? O golpe ele tolhiu a democracia e não a salvaguardou. Então a gente tem a justificativa dos militares para, né, a sua manutenção do poder é exatamente aquele princípio criado lá na Escola Superior de Guerra, na ESG, vindo dos Estados Unidos, e isso não foi só para o Brasil, né, mas para toda a América Latina, a criação dessa doutrina de segurança nacional, que nada mais é do que a ideia de que os militares devem tomar o poder, entrar em ação, toda vez que as instituições estiverem ameaçadas. A gente, para poder entender isso de verdade, qualquer coisa que ameace o capitalismo, entram os militares e garantem a manutenção do capitalismo. É isso que os Estados Unidos estão implantando na América, né? É esse o contexto geral da Guerra Fria para a América. A América dos americanos, a América dos Estados Unidos. Então não teria espaço aqui para comunistas, né? Apesar de Cuba, nessa altura do campeonato, já ser um país comunista. Bom, o que o Castelo Branco fez? Bom, ele começou a fazer uma série de tentativas de alavancar a economia que estava... como é que eu posso dizer? A gente tem, do ponto de vista econômico, herança ainda lá do JK, um aumento da dívida externa, por ter contraído, né, muitos empréstimos para fazer as obras do JK. O Jânio Quadros foi aquele presidente que não conseguiu resolver as coisas, né, ele ficou só 6 meses. E o João Goulart teve a oposição do Congresso. Então a maioria do Congresso era oposição
ao João Goulart, haja visto que uma boa parte do Congresso era o PSD e o PSD se colocou contra o João Goulart, com medo das reformas. E aí o governo do Castelo Branco, ele tenta organizar a economia, apesar de não conseguir, né? Apesar de fazer tudo o que os Estados Unidos pediu, né? Ainda não, assim, não chega ainda uma ajuda que a gente vai ver que vem nos próximos anos. Mas já começa, porque é ainda no governo do Castelo Branco que vem a chamada Aliança para o Progresso. Então começa a entrar algum investimento, mas ainda no governo Castelo Branco isso é pouco, tá? Mas o Castelo Branco ele prepara o terreno para atrair esse capital externo. Por exemplo, ele vai reprimir greves, ele vai desmantelar sindicatos, ele vai comprimir os salários, ele vai permitir a lei da remessa de lucros. Tudo isso faz com que a economia entre no que a gente chama de um processo recessivo, quando a própria população ela não tem condições de consumo. Então a inflação desgasta os salários, eles não têm aumento, a população diminui o consumo, diminuir o consumo diminui também a venda, diminui a produção, que gera desemprego, que gera menos renda e que faz com que haja menos consumo e, portanto, menos produção, menos renda, né? E menos trabalho. Então esse é um ciclo recessivo, né? Um ciclo danoso do ponto de vista econômico. E aí, mas o Castelo Branco começa a tentar organizar, né, do ponto de vista econômico. Como? Como organizar? Exatamente da forma como eu estou dizendo, que em cima do trabalhador. É essa que é sempre a corda arrebenta do lado mais fraco, né? É um dito popular. E quem é que paga a conta sempre? Os trabalhadores e, em boa parte, também a classe média. É o que está acontecendo agora com as reformas, né, que estão sendo propostas pelo atual governo, né, querendo criar um novo Bolsa Família, mas que vai, por exemplo, vai unir projetos que já existem dentro de um único, eles estão chamando de Renda Brasil, mas cortando, por exemplo, outros programas, como, por exemplo, o Farmácia Popular. Cortando, por exemplo, dinheiro da saúde e da própria educação. Empurrando, por exemplo, o censo econômico, tirando dinheiro do IBGE, mas, ao mesmo tempo, dando mais dinheiro para os militares. Né? A pasta militar vai ter mais dinheiro que a pasta da educação. Né? Então, o Ministério da Defesa vai ter mais dinheiro que o Ministério da Educação. Esse é o país que a gente está construindo, né? Armas e ignorância. Agora, quando a gente pensa aqui nos militares, o processo não foi tão diferente, porque para atrair investidores e para atrair o grande capital é necessário que haja uma classe trabalhadora disciplinada, baixos salários, tá? E pressão, desemprego. Essa pressão do desemprego é importante para o capital, porque ela mantém os salários em níveis baixos. Né? Porque se a gente tem uma população subempregada, na informalidade, muitos desempregados e muitos chamados desalentados, né, que nem estão procurando emprego, isso gera uma pressão na estrutura econômica, no trabalho, em que os salários podem ser reduzidos, porque se o trabalhador pressiona, outro pode assumir o lugar. O patrão manda embora e contrata um outro por menor salário. É nessa época também que vai ser criado um programa importante, né, que é o BNH, que vai financiar casas populares. Né? Mas, por outro lado, se a gente vai analisar a fundo esses dados, mais de 70% da renda do Banco Nacional de Habitação, do BNH, não foi para casas populares. Tá? Mais de 70% desse valor financiou casas para as classes médias e para as elites. Então, boa parte desses recursos para a construção, que, claro, gera
trabalho, né, gera renda, movimenta a economia, mesmo que com salários baixos, né, proporciona o emprego, e o emprego proporciona a renda, e a renda proporciona o consumo. Então, isso vai gerar, sim, um impacto lá na frente positivo. Mas tem que fazer a crítica, porque boa parte desses recursos não foi utilizado para a construção de casas populares como deveria ser, tá? Mas financiou mansões e casas para a classe média, principalmente classe média alta. E a gente tem uma outra questão aqui importante, que é a criação de algo que existe hoje e que o governo de hoje joga muito com isso, que é o chamado FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que acontecia antes da criação do FGTS é que a partir do 10º ano em que você estava no mesmo emprego, você passava a ter estabilidade, ou seja, você não poderia ser demitido a não ser por justa causa e tinha que pagar todas as indenizações, né? O governo tirou essa estabilidade a partir do 10º ano do emprego, que estava lá na CLT do Vargas, na CLT todo mundo lembra, né? Consolidação das leis trabalhistas, lá de 1937, 1937. Ele substituiu, então, essa estabilidade por um fundo. Isso quer dizer que quando você trabalha, o seu empregador, ele deposita todo mês, ou deveria depositar todo mês, uma parte do seu salário numa conta. De forma que no final do ano, esse valor representa um salário seu. Então é como se fosse, todo mês ele deposita 1/12 do seu salário nessa conta, ela rende como mais ou menos como uma caderneta de poupança. Esse dinheiro se junta ao longo da vida e quando você aposentar você pode sacar. E aí você pode sacar também em caso de doença grave ou quando você vai adquirir o seu primeiro imóvel. Essas são as 3 regras que existiam para sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Então era uma poupança forçada que o trabalhador tinha ao final da sua vida de trabalho. O que o governo hoje está fazendo com isso? Ele está liberando esse fundo de garantia, tá, dos trabalhadores para injetar dinheiro na economia. E é claro que assim, a classe trabalhadora como um todo acha bom isso, porque é um dinheiro que está lá, que ele não pode pegar, e é um dinheiro que, para quem vive com pouco, qualquer dinheiro que chega é muito, é bem-vindo. Só que o que acontece é que quando for lá na frente, na aposentadoria, esse trabalhador não vai poder contar com esse dinheiro. Esse trabalhador, num momento de uma doença grave, não vai poder contar mais com esse dinheiro, porque esse fundo foi ofertado aos trabalhadores, né, foi ofertada a possibilidade de saque, né, desse dinheiro em vários processos. Para quê? Para injetar dinheiro na economia. E isso ajuda? Sim, momentaneamente ajuda. Mas para o trabalhador, como uma forma de proteção, que essa é a ideia do fundo, uma proteção para o trabalhador, então essa ideia fundamental da criação do fundo, ela deixa de existir. E para a gente fechar aqui nessa parte aqui inicial, gente, olha, é fundamental para entender o regime é entender que foi criado todo um aparelho para vigilância e controle da população, tá? Infiltrando agentes em todas as esferas da vida pública e privada. Ou seja, nas faculdades, universidades, departamentos públicos, jornais, revistas, escolas, públicas e privadas, tá? A gente vai ter associações, enquanto elas ainda eram permitidas nesse momento, a gente vai ter a infiltração de agentes do regime. O SNI, o Sistema Nacional de Informação, ele é a grande mente arquitetada para conduzir, né, a inteligência do regime, tá, para desmantelar a oposição e fortalecer o governo militar, que pôde se manter assim no poder até 1989.
e 85. Né? Foram 21 anos no poder, né? De 64 a 85. E como isso foi possível? Bom, em grande parte graças a esse Serviço Nacional de Informação, infiltrando agentes, desarticulando a oposição, né? E ajudando o governo a agir clandestinamente, inclusive com operações clandestinas, né? Com operações secretas. Então era uma... Só que, olha só, diferente do que a maior parte dos países tinha, como por exemplo Estados Unidos, Alemanha, França, todos eles tinham seu sistema de informação, né? Que no caso, por exemplo, dos Estados Unidos é a CIA, né? Na Rússia, a famosa KGB. Mas isso não é... Bom, se bem que a KGB fazia patrulhamento interno, mas a Rússia era uma ditadura, né? Agora, a gente, como também era uma ditadura disfarçada de democracia, o nosso serviço não era para colher informações em relação à ameaça externa. Eu já falei disso aqui. A ameaça é interna, a ameaça é dentro do próprio país. Então, o SNI ele vai ser o órgão responsável por infiltrar agentes e gerar a chamada inteligência, gerar as informações e trabalhar essas informações para sempre desmantelar qualquer possibilidade de reação contra o governo. E logo depois já vem os AI 2, 3 e 4, ainda no governo do Castelo Branco, reforçando ainda mais o poder do presidente, deixando a eleição para presidente em caráter definitivo, de forma indireta, ou seja, agora deputados e senadores é quem elege. Então, os eleitores elegem os deputados e senadores, e os deputados e senadores é quem escolhem o presidente. Mas o presidente pode tirar os direitos políticos de quem ele bem entender. Então, o presidente tira o direito político de todo mundo que é contra, sobra só quem é a favor, ou quem está bem em cima do muro, bem quietinho, caladinho, e aí sobra para votar somente quem é a favor do regime. O AI2 ainda cria o chamado bipartidarismo, ou seja, agora a gente vai ter, eu já comentei ali no começo, mas agora a gente vai ter apenas dois partidos, o Arena e o MDB. O Arena é o partido ligado mesmo, né, ao regime, são os apoiadores diretos do regime, e o MDB vai congregar a oposição, mas o que restou dela, né? Então, muito pouco. E nessas primeiras eleições, o que aconteceu foi que muitos deixaram de votar. Acho que é o livro didático de vocês que traz essa informação também, que muitos deixaram de votar como protesto. Mas voto nulo não conta. Só contam os votos válidos. Anular o voto, infelizmente, é uma forma de protesto, mas que não gera um resultado prático. E aí aqueles que estão a favor do regime vão votar, não vão anular, e elegem deputados e senadores a favor do regime. E é isso que aconteceu logo no início do processo. Tá? Então o Arena era o partido mais forte. Depois vem o AI3 com a eleição indireta também para governador. E os governadores tinham o direito de escolher os prefeitos das capitais e das principais cidades, né? Intervir ali. E o Congresso, que havia sido fechado inicialmente pelo AI1, e aí durante o AI1 vem o Castelo Branco e caça os mandatos e os direitos políticos da oposição, persegue e prende. Aí vem o AI2, que deixa a eleição em caráter, né, definitivamente indireto. Aí rola eleição, o Congresso é suspenso, vem eleição para deputado e senador, só sobra deputado e senador a favor do Congresso. O Congresso é reaberto e aprova a Constituição feita pelos próprios militares, que é essa Constituição de 67. Né? É uma Constituição que vai colocar no texto da Constituição os atos institucionais, 1, 2, 3 e 4, e vai instituir a questão da segurança nacional. Né? Então, só o presidente ele pode legislar em matéria de segurança e orçamento, ou seja, tudo que for relacionado com segurança do Estado, ou usar o argumento de que tem a ver com a segurança do Estado,
ou com o dinheiro, é o presidente que comanda. Nossa, é um poder enorme, né? Então, qualquer coisa que for acontecer aqui, que de repente desagrade o presidente, ou alguma coisa que possa ser considerada oposição, usa o argumento de uma ameaça e vem a questão da segurança. E com os recursos todos nas suas mãos, ele não tem que passar pelo Congresso o orçamento, né? Como hoje é o que acontece, o presidente ele faz o planejamento dos gastos e manda o orçamento para o Congresso fazer a votação. Não, nessa caso aqui o governo decide com que gasta e simplesmente gasta. Tá? E a gente vai ter também a questão assim, apesar de ter restituído a chamada imunidade parlamentar, né, não vai ter essa cassação de mandatos como ocorreu com o AI-1, apesar de restituir essa imunidade parlamentar, pouco sobrou, né, de políticos realmente na oposição com direitos, né, os direitos políticos. Então, poucos foram os políticos que sobraram para fazer essa oposição. E é nesse contexto que a gente tem uma forte movimentação da sociedade, logo de início, para tentar reverter, né, essa situação. Inclusive, quando a própria direita, que apoiou o golpe lá da UDN, percebe que fez burrada, que os militares chegaram para ficar, né, que apesar dos castelistas estarem ali governando no início, havia uma forte presença e pressão da linha dura pela manutenção do regime, e para agradar essa linha dura, os castelistas vão fazer concessões e vão manter, né, o regime militar. Esses da UDN, muitos deles vão passar para a oposição. É o caso, por exemplo, do Carlos Lacerda, que junto com o Juscelino Kubitschek e o João Goulart vão formar a chamada Frente Ampla, né? Está aqui na página 222 do livro de vocês. Leiam com atenção essa parte inicial. E sem querer assim levantar teorias da conspiração, porque eu acho que não é uma coisa bacana, mas esses dois ex-presidentes, né, JK e João Goulart, morreram sob circunstâncias estranhas em 66, tá? Em 76, e depois, em 77, o Lacerda. João Goulart e Lacerda foi infarto e o JK acidente de carro. E muitos levantaram a suspeita de que pudessem ter sido assassinados. Essas suspeitas não foram confirmadas, mas não deixa de ser estranho de alguma maneira a proximidade das mortes desses sujeitos no momento em que o regime militar dava mostras de querer ter uma abertura e a linha dura ao mesmo tempo tentando imprimir um regime cada vez mais duro. Então, lembrem-se, essa disputa interna entre os militares era importante. Então, a gente tem essa tentativa de contestação política, mas esses sujeitos com os direitos políticos cassados, foi muito difícil. Ocorreu um restaurante calabouço, né? Um estudante, né, secundarista, também está aqui no livro de vocês, tá? O texto, aliás, do livro de vocês é muito bom. O Edson Luiz, esse estudante, ele foi morto num restaurante chamado Calabouço, tá? No Rio de Janeiro, e deu motivo a um protesto e manifestações, e aí a gente tem na tela aí uma imagem da passeata dos 100 mil, com muitos artistas, políticos, personalidades, e o povo, aqui ó, o Gil, Caetano, Chico, Glauber. Glauber a gente vai falar depois dele, tá? Vai falar um pouco dele também. Eu não vou pegar tanta questão da cultura nessa aula quanto na próxima, tá bom? Próxima aula nós vamos falar mais do aspecto cultural. Mas é importante frisar que logo nesse início do regime, ainda no governo do Castelo Branco, a sociedade tentou se manifestar, tá? A UNE, por meio dos CPCs, né, que eram os Centros Populares de Cultura, subindo o morro, tentando levar arte e educação
para as massas, para as classes populares, teatro engajado, né, como o Grupo Opinião, o Oficina, o Arena, o cinema, né, o chamado cinema novo, né, com obras que tentavam retratar e mostrar de forma crítica a situação do país, apesar de que uma linguagem difícil, de difícil acesso, né, para as camadas populares desse cinema novo, apesar de lidar com temas populares, né, para fazer, por exemplo, um dos grandes filmes, aí, um dos ícones do cinema novo, com Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que usa o cangaço e a história de Canudos como um fundo para pensar todas as mazelas da sociedade e o problema que se vivia no Brasil, mas assim, uma linguagem de mais difícil acesso para quem não era aí ligado à intelectualidade, né? Se você não era um estudante já, então as camadas populares ficavam um pouco à margem assim da mensagem. Muitos artistas depois vão passar a se manifestar por meio das suas músicas. Semana que vem tem uma surpresa, tá? Na semana que vem não, né? Na próxima aula, na verdade, tem uma surpresa aqui vamos fazer uma análise de uma letra de música, tá bom? Vou colocar a música, eu espero que tenham paciência, a gente já está aqui com 36 minutos. E é por isso que eu já cortei o tópico 3 da aula de hoje, porque eu sei que é muita coisa para a gente tratar em pouco tempo, né? Então essa passeata dos 100 mil e toda essa manifestação no campo do cinema, do teatro, com os estudantes, com a Uni, né? Tentando movimentar e mobilizar as classes trabalhadoras e populares para se manifestar contra o regime, isso só deu mais argumentos para o regime militar. E quando, por pressão da linha dura, o Congresso coloca no poder o primeiro dos presidentes da linha dura, o Costa e Silva, nem foi o mais duro deles, tá? A gente tem um outro aí na sequência bem pior. Mas é ele quem vai transformar a doutrina de segurança nacional, aquilo que era uma orientação, uma forma de agir, em lei, tá? Que está aí até hoje, a Lei de Segurança Nacional, muitas vezes, recentemente, inclusive utilizada para tentar censurar jornalista, tá? O Wagner Schwartz, desculpa, depois eu vejo o nome dele direitinho, é o Schwartz, o sobrenome. Ele escreveu um artigo mais recentemente, não sei se na Folha ou no Estadão, criticando, né, o governo Bolsonaro, na época que o Bolsonaro pegou Covid, dizendo assim que desejava, que seria bom se o Bolsonaro morresse de Covid, que ele desejava assim, que o Bolsonaro morresse de Covid, né, que seria um exemplo, né, para a população, já que ele tem um discurso anti-isolação, de negacionismo, né, científico, prega contra o isolamento social, pouco se mobilizou o Ministério da Saúde na articulação nacional contra a pandemia. E esse jornalista, apesar de eu considero uma colocação infeliz, porque de qualquer maneira desejar a morte de alguém eu vejo como um sinal muito ruim, independente de quem seja, né? Ele tem o direito, né? Ele não está pedindo para ninguém lá matar, ele está falando com o vírus, né? Ele está falando assim, seria bom que o vírus acabasse com a vida do presidente, né? E tal, serviria como um exemplo, tal. Bom, ele tem o direito à opinião dele, né? Isso sim é liberdade de expressão. E ele estava sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional, atentando contra a honra do presidente, contra a honra e calúnia e difamação, isso mesmo, crimes contra a honra, calúnia e difamação. Muito cuidado com isso, viu, gente?
criar histórias, né? A gente nessa onda da fake news, muito cuidado com o que você diz, né? Que você pode incorrer em crimes contra a honra de alguém, né? Principalmente se você não tem argumentos e provas, né? De que alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. É um crime passível de cadeia mesmo, né? São 2 a 5 anos de reclusão, mas aí o STJ, o STF entrou julgando a ação como improcedente e o pedido da Procuradoria-Geral da República foi negado, e com razão, mas vejam, todo esse argumento foi com base na ideia da Lei de Segurança Nacional, criada aqui, né? que vão dar que vai tornar lei, né? É o que a gente chama de institucionalização, vai fazer parte da instituição, das instituições, esses princípios que eram então, até então apenas ideológicos e que vão justificar a presença dos militares no poder. Tá? E quanto mais o governo endurece, haja visto então aqui as manifestações, mas também os trabalhadores, sindicatos vão tentar se organizar, os estudantes, né? A UNE é colocada na ilegalidade depois dessa passeata dos 100 mil. Os estudantes tentam fazer um congresso da UNE escondido num sítio lá em Ibiúna e acabam presos. E é interessante, né? E o amadorismo também desses jovens, né, nessa situação, porque eles vão arrumar um sítio, né, escondido lá em Ibiúna, em uma cidade pequena, e de repente muitos ônibus passando e chegando, e cabeludos de mochila nas costas. E como é que alimenta esse povo todo, né, no congresso? E aí vai na cidade buscar pão e compra os pães, e compra todos, né, da cidade. E isso gera uma movimentação muito estranha que chama a atenção das autoridades. E aí os agentes do Serviço Nacional de Informações vão pesquisar e descobrem, e manda a polícia e prende todo mundo e desmantela, porque a UNE já estava na ilegalidade, as lideranças, todas elas clandestinamente agindo, né, de forma escondida, e de repente reúne tudo num lugar só. Vai prender e fichar todo mundo, e a partir daí, apesar de muitos terem depois a liberdade concedida, vão estar fichados e vão ser perseguidos, mas não é essa a palavra, eles vão ser vigiados, monitorados. Então, assim, cara, olha, grampo telefônico, então, assim, implantar microfone escondido, tem todo um manual de espionagem que vai ser todo ele colocado em prática aqui pelos militares. Então, quanto mais cresce a manifestação contra o regime, mais dá argumentos para essa linha dura, dizer, tá vendo? A gente tem que endurecer. E o endurecimento final, e a gente fecha a aula de hoje com isso, vem com o AI-5, né, que é o fechamento do Congresso por prazo indeterminado. Aí vem uma série de novas cassações e censura prévia dos meios de comunicação. A gente vai ter censores do governo, são os agentes, tá, do governo, dentro dos jornais, dentro das revistas, dentro das emissoras de rádio e TV, vistoriando, e tudo que era publicado antes tinha que passar pela censura. Isso vai ocorrer também no meio cultural, né? Então aí aí que vem a música da semana que vem, que os artistas vão ter que achar formas elaboradas de poder passar uma mensagem cifrada, né? Não de forma aberta, o que dificulta também para as camadas populares identificar essas mensagens, mas não deixa de ter o seu sabor, né? Todo especial, assim, é um momento de muita criação, de muita... É incrível, né, como esse cerceamento da liberdade fez com que aflorasse assim, um espírito criativo em vários artistas, e a gente vai falar disso na próxima aula.
A gente tem também uma questão aqui que é importante, que eu não sei se vocês sabem o que é o estado de sítio, né? O estado de sítio é uma suspensão temporária de todas as garantias e liberdades, com o direito de estabelecer um toque de recolher, que em momentos de calamidade, vamos pensar em um furacão, um terremoto ou um conflito, né, uma guerra com algum outro país, o presidente ele envia o pedido de sítio e o Congresso vai dar para ele, para o presidente ou não, o direito de governar com amplos poderes e suspensão temporária desses direitos políticos, normalmente por 30 dias, e aí tem que ser renovado. Agora, o governo, além de poder legislar por decreto, que é uma outra questão aqui também, eu vou explicar, ele pode estabelecer esse estado de sítio sem consultar o Congresso, ou seja, ele pode ampliar ainda mais os seus próprios poderes sem dar satisfação para ninguém. E o que significa legislar por decreto? O presidente, ele tem uma coisa, um instrumento, que são os decretos-lei, né? O presidente ele pode criar uma situação, uma lei, um projeto, um programa, mas ele tem que ser apreciado pelo Congresso. E se ele não for apreciado pelo Congresso, se não me engano, em 90 dias, ele caduca. Então, o governo pode criar, por exemplo, um programa, mas esse programa ele tem que ter a aprovação dos deputados e senadores para ele passar a valer. Senão ele é extinto. Aqui não. Aqui o governo ele faz o que bem entende em matéria de legislação. Ele pode criar leis por meio desses decretos, né? Por isso decreto-lei, e ele passa a valer sem a consulta do Congresso. E olha a aberração disso. Poder Executivo executa, põe em prática, planeja e executa. Legislativo cria as leis e monitora o Poder Executivo. Não era o que acontecia. E aí uma outra questão que é importante, que toda e qualquer reunião de caráter político, e para ser de caráter político basta a polícia ou as autoridades dizer que é caráter político e pronto, ou seja, na prática, qualquer tipo de reunião é ilegal. Tivesse 3, 4 na praça reunidos, já podia chegar a polícia e mandar passear ou bater, e normalmente batia mesmo, e é daí que vem esse medo da polícia, tá? Um dos gestores do AI-5 dizia o seguinte, olha, e o próprio Costa e Silva, que assinou o AI-5, ele ficou muito preocupado. O problema é que ele teve um aneurisma e foi afastado antes do final do mandato dele, tá? Tanto que eu vou voltar aqui para vocês verem, olha, o Costa e Silva ele entra em março de 67, 15 de março de 67, e ele é afastado por questão de saúde em 69, logo depois, no começo de 69, logo depois do AI-5, que é de dezembro de 68. E também uma outra coisa aqui importante, que é a suspensão do habeas corpus para crimes políticos. Ou seja, o que é o habeas corpus? É o direito de você responder em liberdade. Se você fosse acusado de crime político, você era preso e não tinha direito a recorrer e responder em liberdade. Vamos supor que você é acusado de um crime. E prestem atenção, tem uma distância gigantesca entre ser acusado de uma coisa e ser culpado. Porque o que se faz muito hoje é acusar as pessoas, a imprensa faz um estardalhaço, promove uma ruína na honra, na credibilidade, né? Vai arruinar uma pessoa e depois se descobre que não se prova o crime. Mas aí o dano já está causado. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande entre o que é acusação, tá? Uma acusação e o que é uma sentença julgada e uma condenação. Tá? Uma distância muito grande. Então, se você imagina, você não pode de repente ser confundido com alguém na rua e ser acusado de um crime que você não cometeu? Então, por exemplo, no caso de... Existem alguns
algumas exceções, mas assim, na maior parte dos casos é assim, você é acusado de alguma coisa, você é réu primário, você tem endereço fixo, você não oferece risco para a segurança pública, você não tem como interferir no processo, você pode esperar ser julgado em liberdade. Afinal de contas, todos são inocentes até que se prove o contrário. E isso acaba para os crimes políticos. E o que é crime político? Qualquer coisa pode ser acusada agora de crime político. Porque são crimes contra a ordem nacional, contra a segurança nacional. E aí a Lei de Segurança Nacional vai amparar. E não deixa de ser emblemático, pessoal. O presidente da República, aqui o Costa e Silva, sabe onde que ele está sentado? Ele está sentado na Câmara dos Deputados. O que significa o presidente sentado sozinho na Câmara dos Deputados? Quer dizer que o presidente, o poder executivo, sozinho comanda tudo. Ele está, inclusive, mandando no Legislativo, que é a Casa dos Deputados. Essa é uma capa da revista Veja, tá? Aqui ó, dá para ler aqui 18 de dezembro de 68, que é do AI-5, da época do AI-5, né? E da criação do AI-5, e na época que a revista Veja ainda era combativa, tá? Ela era uma revista combativa, ela tinha um posicionamento crítico, tá bom? A gente vai ficar por aqui e na próxima aula, na parte 2, a gente entra no próximo governo, tá? Do Médici, Emílio Garrastazu Médici, e repressão pesada e milagre econômico e luta armada, tá? E as manifestações culturais. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.